Boa noite a todos. Todos passaram um final de semana bom, não foi, gente? Foi. Eu quero agradecer a todos que vieram ao Chá do Amor, né, que fizemos ontem. Quero agradecer do fundo do coração aqueles que estão em casa que não vieram hoje, mas o nosso agradecimento porque o Chá do Amor, todos sabem que é em benefício do Templo do Saber, né, que nós temos que fazer a nossa parte lá junto àquelas crianças, aqueles jovens. E como na nossa casa nós vivemos só de amor mesmo, né? A gente aqui não pede nada, mas com a construção lá do Templo do Saber e com o que a gente tem que colocar em prática lá, infelizmente precisa de dinheiro, né? E aí a gente fez esse chá exatamente para a gente poder dar o pontapé inicial, né? Então a gente convida a todos a elevar o pensamento a Jesus, os nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook, o nosso boa noite, e o desejo de uma semana de muita paz, de muita luz e de muito amor, que é o assunto da noite de hoje, né? O amor que cura. E a gente eleva o nosso pensamento a Jesus para dizer obrigada pelo dia de hoje, por tudo aquilo que nós conseguimos realizar, mas é importante que a gente lembre também de dizer obrigado por aquilo que a gente não conseguiu realizar. Certamente, aquilo que nos foi permitido hoje é para o nosso engrandecimento, para o nosso melhoramento, tenha certeza disso. Que possamos agradecer a Jesus pela cama que descansa o nosso corpo físico, pelo lençol que nos agasalha, pelas vezes que nós nos alimentamos hoje, pelas nossas refeições. Todos aqui já fizeram mais de uma, com certeza. Mas tem outros iguais a nós que não fizeram e vai depender do outro. Precisamos agradecer a Jesus por isso. Que possamos dizer obrigada pela nossa família. E como é bom ter família, não é? Mesmo com dificuldades. Porque nós já conhecemos a doutrina dos Espíritos, que deixa bem claro para todos nós que nós temos a família que merecemos ter, que precisamos ter, né? Sabemos que nós encontramos dificuldade no seio da família, mas isso é natural, é a prova maior do amor divino, não é? Eu não digo nem da justiça, assim, divina, porque eu acho que a justiça de Jesus é leve, gente. Então, assim, eu acho que as dificuldades que nós encontramos dentro da família é exatamente para que a gente melhore mais, não é? É a prova maior que a gente tem compromissos do passado. E aí a gente vê que o processo reencarnatório realmente é uma das maiores bênçãos que nós temos, né? É a oportunidade da gente se reencontrar, da gente melhorar. Isso é muito bom. Que possamos agradecer a Jesus por tudo aquilo que nós conseguimos realizar hoje na nossa vida. Que possamos também interceder amorosamente a misericórdia divina. Agradecer pela nossa saúde. Agradecer pela oportunidade de, quando terminar a reunião, a gente diz que vai para casa. Que coisa boa, né? Poder voltar para casa. Sabendo que tem tantos iguais a nós, que não tem para onde ir, não tem para onde voltar. Então a gente precisa refletir sobre isso. E quantas vezes nós nos pegamos até sem valorizar o nosso lar, né? A nossa casa. Nós precisamos refletir sobre isso e agradecer muito a Deus pela oportunidade de ter um lar, de ter para onde voltar, mesmo com as dificuldades, porque a dificuldade todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, que a gente possa agradecer a Deus essa maravilha de amor que Ele tem por nós. E que a gente volta a pedir de novo. Quero interceder por aqueles que se encontram hospitalizados nos hospitais do mundo inteiro. Mas, como diz a doutrina, que a caridade começa em casa. Por aqueles que estão no Valfredo Gugel, no Giseu do Trigueiro,
no Onofre Lopes, no Dioclésio Marques, no Maria Alice Fernandes, pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram no João Machado, em especial os que estão na ala da psiquiatria, pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram na Casa de Saúde Natal. Vamos mandar assim, uma energia de amor imensa para eles. Na Casa de Saúde Santa Maria, a nossa intercessão a Jesus pelos nossos vovôs e vovós que habitam o Leão, que habita o Juvino Barreto, que habitam o lar do ancião evangélico e que habitam o lar São Vicente de Paula, em Ceará-Mirim. E onde tiver um idoso também, que nesse momento a gente se volta, traga para o nosso coração essa responsabilidade, não é? Esse sentimento de amor, de respeito que a gente deve ter pelos idosos, pela nossa mãe, pelo nosso vovô, pela nossa vovó, que certamente é um de nós amanhã. A gente precisa ver isso. A nossa intercessão pelos nossos irmãos que enveredaram nas drogas, não só no alcoolismo, que é a primeira, né, mas em todas as outras. Pelos nossos jovens, pelos adolescentes, a nossa intercessão. A nossa intercessão a Jesus, esse mestre, amigo, irmão maior, por aqueles que se encontram encarcerados nas cadeias do mundo inteiro. Mas aí vamos fazer uma reflexão aqui, cada um. Qual a cadeia que lhe prende hoje? Qual será? Eu vou tentar identificar a que está me prendendo. Qual a cadeia que lhe prende hoje? É a da mágoa? Da falta de perdão? Da falta de amor, de tolerância, de compreensão? Qual é? Às vezes, nós aqui no Diálogo Fraterno, a gente percebe que tem pessoas que estão sofrendo muito com a mágoa, que já passou, a coisa já passou há bastante tempo, sabe? E aí ele fica nutrindo aquele sentimento, alimentando aquele sentimento que não traz nada, não é? Porque a mágoa, ela só prejudica quem está sentindo. Diz a Maria Dolores que a mágoa é o copo de veneno que a gente prepara, toma, achando que o outro é quem vai ser prejudicado. E não é. Entendeu? A doutrina dos espíritos, e aí eu digo isso por mim, não estou fazendo aqui, querendo que ninguém seja espírita, mas eu quero dizer para todos que a doutrina dos espíritos, ela me ensinou muito. Claro que ainda falta muito. Vamos dizer que eu botei o pé no primeiro degrau, mas a doutrina fortalece muito a gente. Ela realmente é consoladora, e com ela a gente aprende. Chega um momento que o que alguém diz já não dói mais. Gente, é tão bom quando você se sente assim, sabe? Alguém disse que você é isso, e você não está nem aí. Coisa boa, gente, coisa boa. Não é? Então, assim, e a gente aprende isso lendo o Evangelho de Jesus, estudando o Evangelho de Jesus, percebendo que essas coisas não vale a pena, que o que vale a pena realmente é a gente tentar se esforçar para melhorar, para se reformar, não é? E isso também faz parte do amor, porque quando a gente tenta se reformar, não é? A gente tenta mudar alguma coisa em nós, a gente não consegue de um dia para outro, nem vira santo, eu acho que é meio difícil, mas a gente pode melhorar e muito. Então eu aconselho assim, mesmo que você não seja espírita, mas se você vem é porque você certamente quer pelo menos conhecer. Estude o Evangelho. Estude mesmo. Faça do Evangelho assim o seu grande amigo. E você vai ver como você melhora. Como você sente, como é mais fácil enfrentar as dificuldades do dia a dia. Como é mais fácil compreender o seu familiar, que você acha que é diferente do filho do outro, né? Porque a gente sempre vê que o filho do outro é maravilhoso. Mas às vezes a gente vê muito, a gente diz para os nossos filhos, a gente tem o hábito de dizer mais aquilo que é negativo nele.
E a gente precisa, obviamente, combater o negativo, mas também dizer para ele que ele é bom, que a gente acredita nele, não é? Há poucos dias eu atendi uma mãe aqui, que ela, o tempo todo, ela só dizia as coisas negativas do filho. Ele tinha tanta coisa boa. Cheguei para ela e disse: olha, minha irmã, vamos fazer o seguinte, você pega essa folha de papel aqui. De um lado você vai escrever só as coisas que você acha negativa. E na outra a senhora escreve só as positivas, depois a senhora me entrega. 2 dias depois ela veio, quando eu abri tinha muito mais. Eu falei: vamos contar aqui. Entendeu? Então a gente precisa dizer isso, a gente precisa adotar os filhos, a gente precisa dizer aos filhos que ama. É muito bom dizer o filho que ama. Não ter vergonha de dizer o filho que ama, não é? Não ter vergonha de dizer o filho que a gente é igual a eles, que a gente também erra, porque a gente não pode estar passando para a pessoa que a gente é, assim, perfeito. Não existe isso. Todos nós temos, sim, defeitos, e a gente está aqui nesse planeta exatamente como escola, para que a gente aprenda, para que a gente melhore. E a gente eleva o nosso pensamento a Jesus e vamos juntos cantar a oração de Francisco de Assis e passar para o nosso querido Antônio. Senhor, fazei-me instrumentos de vossa paz, onde houver ódio que leve o amor, onde houver ofensas que leve o perdão, onde houver discórdia que leve a união, onde houver dúvidas que leve a fé, onde houver erros que leve a verdade, onde houver desespero que leve a esperança, onde houver tristeza que leve a alegria, onde houver trevas que leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para a vida eterna. Graças a Deus e sobre a proteção do nosso irmão maior Jesus e dos nossos mentores espirituais, a gente convida o nosso querido irmão Antônio Siqueira para falar desse amor que cura. Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. O tema que vamos abordar na noite de hoje é a cura pelo perdão. Acho que é um tema adequado para o momento que vivemos, né? Afinal de contas, estamos no Natal, chegando o Natal, comemora-se o nascimento do Mestre Jesus. E ninguém mais que ele passou por aqui e ensinou tanto o amor e o perdão às criaturas como sendo o processo, como sendo as receitas para o processo de autoiluminação das criaturas. Portanto, Jesus é uma inspiração para todos nós. E no momento do Natal se fala, se busca a fraternidade, se busca a amizade, é uma festa da família. Portanto, acredito muito adequado falarmos da cura pelo perdão. Algumas questões são importantes para abordarmos esse tema, no meu entender. Primeiro, fazemos uma singelíssima conceituação do que seria perdão. E segundo, se o tema é a cura pelo perdão, se é possível adoecer por atos que flagela a alma, se na verdade é possível curar, se é possível se acometer doenças provenientes de doenças que inquietam a alma, é possível perdoar curando, se perdoarmos, curarmos essas patologias, essas doenças? São essas questões que vamos abordar nessa fala de hoje. Inicialmente, o que seria perdão? Numa linguagem muito singela, uma situação muito simples. Perdão seria, em princípio,
abrir mão, ou melhor, seria o esquecimento das ofensas. Se alguém nos faz um mal, se esquecermos das ofensas, naturalmente seria perdão. Se não for possível esquecer as ofensas, pelo menos não termos o sentimento de revanche, o sentimento de vingança, entendo que aí o perdão já estaria em nossos corações. Então, numa linguagem muito sincera, muito singela, digamos assim, uma concepção muito simples, perdão seria isto. A segunda questão seria: é possível que desses sentimentos que trazem infortúnio à alma, ressentimento, ódio, raiva, sentimento de vingança, sentimento de represália, esses sentimentos são capazes de fazer adoecer a alma? São capazes de fazer adoecer a alma, por via de consequência, o corpo? Não é? Ou seja, esses sentimentos que, na verdade, trazem a alma inquietude, são capazes de trazer aos nossos corpos algum tipo de doença, de patologia? Os cientistas, a medicina, a ciência diz que sim. E a segunda questão, como perguntei aqui inicialmente, se na verdade essas doenças provenientes da alma, se perdoando, se é possível se curar essas questões, a ciência também diz que sim. Nós vamos lançar mão para o nosso método de análise aqui, baseado em duas questões. Uma, à luz da ciência, à luz da medicina. E no segundo, à luz dos ensinamentos trazidos por Jesus de Nazaré, o grande mestre, o espírito mais iluminado que por aqui passou. Vamos lançar mão, naturalmente, de um cientista que aborda esse tema. Muitos outros abordam, mas um que é bastante conhecido. Quem assiste às palestras de Divaldo sempre ouviu falar do médico, do Dr. Deepak Chopra. É um médico de origem indiana, que na verdade ele é radicado nos Estados Unidos, tem vasta literatura publicada, é uma criatura, é um cientista muito respeitado no meio, porque não só ele tem uma clínica muito conceituada nos Estados Unidos, mas também, como falei, tem mais de 40 livros publicados. Eu li 2 e aconselho, são 2 livros extraordinários, fáceis de ler, muito didáticos. O primeiro chama-se Cura Quântica, é um dos livros, e o outro chama Saúde Perfeita. São 2 livros absolutamente extraordinários. E Deepak Chopra, ele traz uma receita, em princípio simples na sua conceituação, mas não tão fácil de ser seguida pelo estágio espiritual que nós estamos. Ele diz que a busca da saúde perfeita está centrada em 3 tripés, em 3 pontos básicos. A primeira, antes de mais nada, ele diz que é baseado na alimentação adequada, certa. Ou seja, o alimento, afinal de contas, é nutrir o corpo físico. Nós temos que nutrir adequadamente para o corpo ter saúde. Isso é uma coisa básica, né? E ele explica no livro como fazer, que tipo de alimentação, como preencher, que tipo de alimentação comer e horário, a metodologia, a forma, que tipo de bebida devemos tomar junto com o alimento, é quente, é frio, ele explica tudo isso. Ele diz que até o estágio psicológico de quem faz a comida impregna na comida. É tão interessante isso, é fato. É interessante? Pois é, está no livro, essa informação é interessantíssima. Ele diz isso, quem faz a comida com raiva passa para a comida, isso de alguma sorte traz energias negativas para a comida. O segundo ponto que ele fala é a questão de fazermos os exercícios físicos. Ou seja, se o corpo está nutrido, nós precisamos manter a saúde do corpo físico. Porque se você não mantém o corpo em exercício, esse corpo vai adoecer. Nós precisamos fazer os exercícios para que esse corpo se mantenha saudável. Ou seja, corpo nutrido, saudável com exercício. Ele explica que exercício fazer, qual a finalidade de cada exercício, que hora fazer, ele explica tudo. E o terceiro ponto do corpo nutrido, do corpo saudável pelo exercício físico, ele diz o seguinte: para que esse corpo nutrido e malhado, digamos assim, ele se mantenha bem, ele tem que estar, na verdade, o espírito tem que estar equilibrado. A pessoa tem que buscar o equilíbrio, porque senão, se a pessoa estiver desequilibrada, o corpo adoece. Isso tem tudo a ver, isso é fato. Então ele aconselha a meditação como uma forma de mergulharmos dentro de si próprio, como uma forma de auto-encontrarmos. Nós ocidentais somos muito exteriorizados. Na verdade, a gente conhece muito pouco a respeito de nós próprios. E ele diz que, na verdade, a meditação como sendo esse instrumento capaz de mergulharmos dentro de nós próprios e encontrarmos o equilíbrio. Porque ele diz o seguinte, que o laboratório mais extraordinário que existe no mundo é nosso corpo. Se tivermos equilibrado, segundo ele chama no método dele, é de mente e cura, se eu tiver equilibrado, o nosso corpo tem capacidade de gerar todos os remédios para curar quase todas as doenças.
Portanto, ele diz que nós, se estivermos equilibrados, nosso corpo tem condição de reagir e curar grandes doenças. Ele cita vários casos de cura de câncer e outros. Ele narra os casos nos livros de várias pessoas que passaram pelas clínicas com essa metodologia interessante. Esse livro trata disso com muita propriedade. Recentemente vi no YouTube, quem tiver curiosidade o faça, tem um vídeo dele muito interessante, que chama-se Pergunta de Park. E a pergunta da cura do perdão. Ele explica bem detalhado como é que funciona esse sistema. Quem tem curiosidade, vai lá, que é interessante. E ele diz o seguinte: por que, na verdade, as doenças, os sentimentos que fazem o espírito sofrer, trazem como decorrência doenças? Ele diz que na hora que a gente guarda em nossos corações sentimento de ódio, de ressentimento, de raiva, sentimentos que atormentam a alma, criam uma desorganização no corpo físico. Dentro daquela história do mente cura. Ou seja, se na verdade você está com o corpo saudável, se alimenta adequado, se exercita, mas se você está inquieto, você está desarmonizado, intranquilo, esses sentimentos de infelicidade perpassa para o corpo e faz com que ele adoeça. Ele diz que a coisa é tão complexa, tão séria, que esses sentimentos que atormentam a alma, sentimento de vingança, etc., causa danos, inclusive, na célula. Na célula sanguínea, ele diz que as células sanguíneas são capazes, inclusive, de entrar num processo de intranquilidade, que elas são capazes de coagular o sangue em algumas dessas células, podendo acarretar doenças cardiovasculares, doenças do coração, portanto, infarto do miocárdio, e etc., pode ser decorrente desses sentimentos infelizes, claro que no médio e longo prazo. Né? Que todos esses sentimentos infelizes que desequilibram o espírito traz como consequência a doença do corpo. Isso, na verdade, a doutrina dos espíritos já diz, porque, na verdade, o que são as doenças do corpo, senão a replicação da doença do espírito. Então, na verdade, quando o espírito está intranquilo, passa-se, evidentemente, o espírito doente replica no corpo físico. Isso aí é fato. Isso é tranquilo. Portanto, Deepak Chopra diz isso. Mas ele nos traz uma boa notícia. Segundo ele, que na hora que abrimos mão do sentimento infeliz que nos atormenta, ou seja, na hora que a gente abre mão do julgamento dos outros, de julgar as criaturas e etc., de guardar os sentimentos infelizes, o corpo começa um processo que chama de homeostase. É um processo de reequilíbrio. Porque ele é o seguinte: quando tem sentimentos infelizes, a coisa é tão grave que desequilibra o sistema imunológico do corpo. E o que é o sistema imunológico do corpo? O sistema imunológico é aquele capaz, é o escudo do corpo. Ou seja, é aquele que protege o corpo das doenças, das patologias. Na hora que esse sistema está desequilibrado, estamos vulnerados à nossa defesa. Portanto, o corpo está possível de ser acometido por doenças. Por isso que eu chamo a homeostase, na hora que você perdoa, esse processo começa a retroceder, começa o processo de reequilíbrio do corpo. Ou seja, o processo imunológico do corpo, o sistema imunológico, começa novamente a se reequilibrar. Se reequilibrando, tem capacidade de equilibrar, de combater as doenças que foram consequências dos sentimentos infelizes. Isso é cientificamente comprovado, que chama de homeostase, que esse reequilíbrio é o processo de recomposição das defesas orgânicas. E como ele disse que nosso organismo é o maior laboratório que existe, é equilibrado, ele tem capacidade de gerar todos os medicamentos para combater todas as doenças. Isso é muito interessante. Na verdade, Gandhi nos diz uma coisa que faz no mesmo sentido. Sou um grande admirador de Gandhi, ele diz uma coisa sábia que faz mais ou menos assim. Ele disse que o perdão é um atributo das almas fortes. Segundo ele, os homens fracos não perdoam. Portanto, o perdão é um atributo dos fortes. Quando Gandhi quer dizer, o que quer dizer por fortes? Será que ele está falando que o camarada é forte fisicamente? Forte economicamente? Politicamente? Não. Ele fala da fortaleza moral, da fortaleza emocional, do equilíbrio moral da criatura. As criaturas que são grandiosas, que têm a capacidade de compreender a dificuldade dos outros, né? Ele não leva em consideração poucas coisas, Alfredo, não. Muito pelo contrário, né? Lembremos do extraordinário Mestre Jesus, quando estava lá, no seu momento final, depois de passar pela Via Cruz, de ser açoitado, coroa de espinho, todos os flagelos, cuspido no rosto, etc., que tornaram ele, e fugiram ele à morte mais infamante da época, que era crucificado entre dois ladrões, né? Ele disse para aquela multidão de criaturas que pediu a condenação dele: Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem. Então Jesus, na verdade, tinha esta compreensão. Jesus estava muito além
da questão de ter ressentimento por aquelas criaturas. Ele entendia que aquelas criaturas nada mais eram que doentes da alma. E os doentes precisam de medicamento. Ele não precisa de reprimenda, ele precisa de compreensão, precisa de assistência. Portanto, ele pedia a Deus intercessão para aquelas criaturas que eram doentes da alma, que precisariam de ser assistidos, porque eram doentes da alma. Então, essa é uma visão benevolente, porque, na verdade, a gente tem a ideia, às vezes, da caridade, e só pensa na caridade material, dar algo a alguém. Mas a gente esquece que a caridade mais meritória é a caridade moral. E ela é baseada exatamente na benevolência, dizia Jesus e Kardec, a benevolência para com todos indistintamente, que o bem é contagiante. O bem é contagiante. O bem é como a pedra que a gente tira na água, e ela vai se expandindo com ondas infinitamente. O bem tem esse condão de internet todas as pessoas. Ninguém fica, ninguém fica insensível dentro do bem. O bem tem essa capacidade de enternecer as criaturas. Mas além da benevolência, ele falava da indulgência. Olha que maravilha. O que é indulgência? É a capacidade de compreender as dificuldades das criaturas. Então, o olhar benevolente de Jesus por compreender que aquela gama de criaturas ignorantes, não tinham compreensão do grande crime que estavam cometendo. Eram doentes da alma, não tinham essa visão, não tinham a dimensão do que estava acontecendo. Portanto, esse é um olhar indulgente. Portanto, a caridade moral é a benevolência para com todos indistintamente, e a benevolência, na verdade, temos a compreensão das dificuldades das criaturas de se comportar conforme o estágio da alma que eles estão. E às vezes a gente, na verdade, passa ao largo disso, porque estamos aí no fase da ignorância, né? Aliás, a gente julga muito fácil as pessoas, contrariando a máxima, exercício de Jesus. O máximo ensinamento de Jesus dizia, não julgues para não serem julgados. Isso é fato, a gente julga as pessoas com facilidade, né? Como se todos fossem iguais, não somos todos iguais. Portanto, podemos exigir das pessoas mais do que eles têm condições de dar. Porque cada criatura está num estágio diferente. Às vezes as pessoas agem em conformidade com o estágio que elas estão. Então, esse olhar a gente não tem, indulgente de compreender a dificuldade das pessoas. Chico disse algo lapidar também nesse sentido da indulgência, que ele dizia o seguinte, que nós somos como um lago. Olha que definição extraordinária. Por cima águas claras e limpas, mas embaixo nós temos lodo. Porque não somos perfeitos. Por isso eles não vão ao limite, não busquem ir ao limite das pessoas, porque eles não são anjos. Nós somos num processo ainda de transformação. Nós somos um anjo de construção, como o Haroldo Dutra diz. Nós somos muito distantes disso. Portanto, na superfície sempre tem águas claras, embaixo tem lodo. Todos nós temos imperfeições, e muitas, não é? Portanto, ser indulgente é ter esta compreensão para com a dificuldade dos outros, não é? A gente precisa ter essa visão de mundo, né? Aí, certa feita, o repórter perguntou a Chico, viu? Mas Chico, como é que você vê o mundo e as pessoas? Ele disse, como eles são. Isso é uma indulgente. Porque o mundo é cheio de imperfeições, as pessoas também são. Ele disse, e você? Ele disse, eu sou o mesmo. Eu tenho minhas imperfeições. Ele mesmo admitia as deles. Então, essa é ter um olhar autocrítico de indulgente. Nós somos criaturas imperfeitas e, como tal, temos muitos defeitos, precisamos melhorar muito, estamos tentando trilhar o nosso caminho, mas nós temos muito a caminhar. Não é? Então, essa visão ela é muito importante a respeito do mundo que temos que ter. Mas se a gente for analisar o Evangelho de Jesus, essas informações trazidas de Paco não são novidades. Estão lá, postas, da necessidade do perdão, da importância do perdão, do benefício do perdão. Jesus está lá, diz. Quando ele nos fala no Evangelho que devemos perdoar o seu irmão enquanto você está ao lado dele, ou seja, enquanto você está nessa encarnação, está trilhando ao lado dele, busca o perdão, porque o perdão é muito importante para quem perdoa. O perdão é muito importante para quem perdoa. Jesus sabia disso. Porque quando você, na verdade, guarda em seu coração sentimentos infelizes, você fica ligado àquilo o tempo todo, não desliga. Você está o tempo, sempre que você está pensando com ressentimento de alguém que você tem raiva, você está ligando-se àquela criatura, psiquicamente. Você está ligado àquela. São as fontes de infortúnio, você está chumbado àquela criatura. Jesus sabia que quando você na verdade, guarda ressentimento, você está ligado a isso. Você não consegue ascender espiritualmente com o coração cheio de ressentimento, de ódio. Não consegue ascender, você está chumbado aquilo. Ou seja, terá que voltar tantas quantas vezes seja necessário a se matricular na escola da vida, a reencarnar, para aprender a perdoar. Porque o perdão é fundamental para aprendermos a amar. Quem de nós não cometemos erros, gente? Quem de nós? Eu me lembro da cena da mulher adúltera, né? Estava Jesus escrevendo na areia, chega aquela turba de criaturas seguindo uma pobre mulher, que tinha a acusação de ter adulterado o marido, de ter traído o marido. E naquela época, a luz
da Torá, que na verdade é a lei mosaica, a penalidade para quem adulterasse naquela época era a morte pela lapidação, a pedradas. Não é? E aquela tuba vinha seguindo aquela pobre mulher, cada um com a pedra na mão, exceto o mestre estava lá escrevendo no chão. E aí um fariseu perguntou: mas mestre, qual é o seu julgamento a respeito dessa senhora, dessa pessoa? E ele, conhecedor mais de que ninguém das chagas dos corações das criaturas, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Mas que aí todos olharam um para o outro e começaram a soltar, começando pelos mais velhos, a soltar as pedras, foram saindo, ficou um. Vá, mulher, eu também não o condenarei. Vai e não peques mais. Portanto, todos nós, quem não cometeu seus erros, meus amigos? Quem não vai cometer ainda muitos erros? Vamos, porque somos criaturas imperfeitas. Estamos no caminho, mas é um caminho a trilhar, é um processo de autotransformação a longas custas. Estamos encarnados no planeta de expiação e prova, onde estamos ao nosso derredor uma infinidade de imperfeições, de sentimentos, ainda que nos infortuna e que nos contamina, etc, etc, etc. Então, na verdade, a luz ainda aqui ainda é a exceção, a escuridão ainda predomina nesse planeta. Então não tem como imaginarmos que aqui as criaturas aqui são puras, não estão. Se fôssemos puros, habitavam outra dimensão. Não é? Portanto, na verdade, isso faz parte do processo, é uma luta muito grande que a gente tem que trilhar. Não é? Portanto, Jesus nos fazia esse convite para a gente, na verdade, perdoar os irmãos enquanto estamos ao lado deles, nessa encarnação, porque se não perdoar, vai ter que voltar em outras. Mas aí Simão Pedro, o pescador, foi dizer: mas mestre, diga uma coisa, eu devo perdoar até quantas vezes? Até 7, 5, como é essa história? Até vezes 70, até 70 vezes 7 vezes, ou seja, o perdão é ilimitado. Por quê? Porque o perdão é muito mais importante para quem perdoa, porque quem perdoa se liberta. Olha aí a beleza, a sabedoria de Jesus, dentro do ensinamento de Pá. Aliás, de Pá foi buscar certamente foi beber na fonte, que ele não é bobo, né? Pois na verdade, o ensinamento, o perdão é muito importante para quem perdoa, porque quando você perdoa, você se liberta. Se a pessoa não perdoa, o problema é dele. Ele vai ter que encarnar algumas vezes até aprender a perdoar. Mas você se livrou do problema. Você se livrou. Você cortou o elo que ligava a ele. E ele continua. Mas você, na verdade, se livrou do problema. Você está com o coração livre, leve, harmonioso, equilibrado. Porque o perdão, quanto mais perdoamos, mais bem faz o bem que vamos escolher. Somos nós que vamos escolher. Não é? Então é interessante a gente ter a compreensão de que, na verdade, o bem, nos diz, Haroldo Dutra diz, uma beleza muito grande, diz que é o seguinte, que o perdão não é questão religiosa. O perdão é fundamental para a gente ter a saúde mental. Nós precisamos do perdão para ter uma saúde mental. Ele diz isso porque tanto isso é verdade, que está aí a prova da bondade divina, de que a gente não sabe, quando a gente reencarna, não sabe o que foi na encarnação passada. Porque se víssemos, não suportaríamos, não nos perdoaríamos, enlouqueceríamos. Se tivesse a capacidade de olhar no retrovisor 1 ou 2 encarnações que fazíamos para trás, certamente a gente não se perdoaria pelas atrocidades que cometemos. Digo isso também baseado essa afirmação de Haroldo Dutra diz, é muito singela e fácil. Quem teve a curiosidade de ler Memória de um Suicida, que é a história de Camilo Castelo Branco, ele fala de uma regressão que fez no plano espiritual, onde ele voltou à época de Jesus, e ele era um dos que estava lá jogando pedra no mestre e tal. Morreu de vergonha, etc, etc. É o que mostra que todos nós, se hoje a gente comete atos que a gente recrimina nos outros, que bom, nós já fizemos isso quantas vezes, até pior. Então, com a beleza da assertiva do convite de Jesus, como é que diz? Não julgues para não ser julgados, é de uma profundidade extraordinária, faz a gente analisar isto. A gente tem uma capacidade, a gente tem uma facilidade muito grande de julgar os outros, não é? E às vezes fica muito amargo, a gente começa a apontar o defeito de um, de outro, e às vezes tem dificuldade até de auto-perdoar-se. Porque a gente aponta tanto, as pessoas ficam meio isoladas, e a gente tem dificuldade também de se perdoar. A gente é muito duro até conosco mesmo, às vezes, né? E se isola. Portanto, o perdão é fundamental para termos uma vida mais leve, compreensível, que na verdade, a vida passa a ser muito mais suave na hora que a gente abre mão do julgamento, como dizia Deepak Chopra. Abrir mão do julgamento é uma coisa que nos liberta, nos tranquiliza, né? A literatura espírita tem uma infinidade de exemplos de perdões magnânicos, de renúncias extraordinárias, né? Quem leu Renúncia, recentemente li Renúncia, que é um livro maravilhoso, tem um livro que tem uma história fantástica de Alcino, que eu nem vou entrar nesse detalhe. Mas quem leu mais, eu acho que muito aqui, acho que grande parte que leu Nosso Lar, tem histórias lindas lá no Nosso Lar, de exemplos magníficos de perdão e de grandeza e tal. Um dos tais está na mãe do próprio André Luiz, que é a única personagem do livro que não tem nome. É interessantíssimo, né? Você pode olhar o livro todinho, que tem o nome dos personagens todinho, menos da mãe de André Luiz.
fala que é um espírito elevado e etc. Certamente, se não disse o nome dela, que tem uma razão, que é absolutamente respeitável. Mas tem a história da mãe de André Luiz, que diz, que na verdade ela narra o filho, porque quando o André Luiz desencarna, passou 8 anos no umbral e é resgatado através da intercessão da mãe, e foi assistir nosso lar, etc. Depois de muito tempo, ele encontrou a mãe foi lá vê-lo e tal. Ele perguntou, mas mãe, cadê o pai? Meu pai está onde? Laerte é o nome do pai dele, está lá no livro, mas a mãe não tem. Ah, meu filho, seu pai, infelizmente, ainda continua no umbral. O pai dele estava lá no umbral há muito tempo e continua lá. Por que ele estava no umbral? O pai de André Luiz é uma criatura do coração duro, né? Tem uma passagem muito interessante que ele encontra lá em nosso lar, a figura de Silveira. Quem leu o livro está lembrado desse filho de Silveira. Silveira era uma das criaturas encarregadas do socorro às criaturas no umbral pesado, e chama-se também das trevas. É um grupo de socorristas chamado dos samaritanos. E ele identificou a Silveira. Silveira, na verdade, foi uma criatura que sofreu imensamente com Laerte, o pai de André Luiz. O pai de André Luiz foi um grande comerciante no Rio de Janeiro. E certa feita, Silveira também era um comerciante na época, e tinha umas dívidas com Laerte. E passou por uma situação muito difícil do ponto de vista econômico. Muito difícil. 2 filhos acamados, doentes, muito doentes. Ele também estava muito doente, a família estava em bancarrota econômica. E foi a esposa de Silveira à casa do pai de André Luiz, pediu um tempo para pagar a dívida. Olha, me dê um tempo, estou numa situação muito difícil. E ele foi inflexível. Não tem essa história não. É a lei do comércio. Não tem dinheiro, vai vender o que você tem, vai pagar o que tem. A mãe de André Luiz, que era um espírito elevado, tentou ajeitar, foi reprimida pelo pai e por André Luiz. André Luiz também apoiou o pai nessa empreitada. E ele disse que viu com tristeza o último dos móveis do Silveira, que era o piano da família, ser vendido para pagar a dívida. E ficar numa situação miserável. E ele só encontrou Silveira no outro mundo, do outro lado. Lá, em nosso lar, na verdade, e era um espírito mais elevado, era socorrista dos samaritanos, etc. E ele ficou morrendo de vergonha, né? E Narcisa, espírito grandioso, que trabalhava com ele nas camas de edificação. Rapaz, não perca, Deus lhe deu essa oportunidade, vai lá se desculpar com ele. Né? Vai lá se desculpar com ele, ficou cheio de vergonha e foi lá falar com ele. E Silveira, com a grandeza da alma, o perdoou, falou do pai dele que estava sofrendo. Bom, aí onde mostra, na verdade, os espíritos que tem a grandeza do perdão. E Silveira entendeu, disse, olha, daquele episódio também está em minhas lições, essa situação cresci, amadureci e tal. Né? Ele também encontrou em nosso lar uma moça chamada Elisa, que trabalhou na casa dos pais dele, né? E ele teve um relacionamento com ela e deixou ela na sarjeta. Ele diz isso, está no livro essa situação, né? E ela desencarnou uma situação muito lamentável, tinha desencarnado com cega, com sífilis, enfim, etc, etc. E ele, quando chegou lá na cama de retificação, na área feminina, localizou ela imediatamente. E Narcisa, como maternalmente, pediu, vá lá, converse com ela. Ele passou a tratá-la como irmã e a cuidar dela. Ela não tinha muita consciência ainda de quem era ele, lembrava um pouco da voz. Ele foi paternalmente ajudando, enfim, as oportunidades que Deus nos dá da gente buscar o perdão e etc, etc. Mas eu falava aqui da mãe de André Luiz. E ela é o caso mais interessante de perdão, né, nessa situação, porque o Laerte, além de ser um camarada duro, tinha uma série de relacionamentos extraconjugais, e dessas criaturas, 2, ele teve relacionamento com essas criaturas e prometeu mundos e fundos dessas criaturas aqui em terra, né? E não os cumpriu. E quando ele desencarnou, elas foram cobrar a duplicata, né? E ele estava aprisionado ele na região do umbral pesado, na região que chamamos das trevas, e há muito tempo que ela estava sobre a ordem dessas 2 senhoras lá segurando eles, e a mãe, por mais espírito elevado que estava, tentava ajudá-lo, ele não conseguia se libertar de jeito nenhum. E aí a renúncia dessa mãe é uma coisa emocionante, porque ela se dispôs, inclusive, a encarnar de novo, receber os 3, o marido e essas 2 criaturas, como filhos, num gesto de renúncia e de amor extraordinário. Então são exemplos belíssimos de criaturas dos espíritos elevados, que têm a capacidade e a grandeza de entender que aquelas criaturas eram doentes da alma e agiram assim como pensava Jesus. Que só esse sentimento grandioso são as das almas grandes, como dizia Gandhi. Desculpa o trocadilho, Gandhi, mas é certo. Que na verdade o perdão não são para os fracos, são para os fortes. Espíritos de grandeza da alma, que têm a capacidade de compreender. E o amor liberta, não é? Ela tinha o amor verdadeiro, ia libertar essas criaturas pelo amor, recebendo os 3, imagine,
o trabalho desses 3 espíritos de divindade que com certeza deverão dar a esta mãe amorosa e etc, etc. Então esses exemplos fantásticos do perdão, eles são cativantes e mostram a beleza e a bondade e o efeito pedagógico, digamos assim, para o espírito de quem perdoa, né? São exemplos extraordinários. Além de falar de que Jesus tem um livro, eu agora não me lembro, mas vou aqui buscar a minha colinha, tem um livro até do espírito Humberto de Campos, no roteiro de Jesus, que Humberto de Campos transcreve os últimos momentos de Jesus. Na hora do desencarne dele, tem umas coisas, umas peculiaridades interessantíssimas, né? Que Humberto de Campos diz que é muito conhecida a frase, Pai, perdoe, não sabe o que faz. Mas ele narra de que anterior ele falar essa frase, conhecida e célebre, segundo ele, quando Jesus estava para desencarnar, naquela tarde no Calvário, os céus se abriram e uma gama de espíritos de alta envergadura espiritual, espíritos angelicais, vieram receber, a comitiva ia receber Jesus de Nazaré. O retorno do mestre, o governador espiritual, a pátria do espírito. E diz ele que nesse momento um espírito, um anjo, vendo que o mestre queria falar alguma coisa, se acercou dele, beijou os seus pés sangrando e se acercou do seu ouvido, colando o seu ouvido nos lábios do mestre. E quando o mestre falou para que na verdade fosse naquele momento socorrer Judas, que terminava de suicidar, ou seja, aquele que delatou Jesus, que foi em princípio o responsável pela crucificação de Jesus, Jesus está preocupado com Judas. E ele pediu o anjo da caridade que fosse socorrer Judas, que terminasse de suicidar naquele momento. A preocupação de Jesus não era com ele, a preocupação era com Judas. Isso é grandeza, esse é perdão, não é? Então nesse livro extraordinário narra esses momentos finais, essa corte de espíritos de alta envergadura que vem receber Jesus, e esse ato de grande beleza, de grande bondade de Jesus, que a preocupação dele era com Judas, exatamente quem estava. Mas um outro episódio ainda do espírito primitivo traz com muita beleza o exemplo de Paulo de Tarso. Todos sabem que o Paulo de Tarso, na história do grande Saulo de Tarso, o grande e orgulhoso juiz do tribunal da raça dos judeus, né, que foi através dele que houve a primeira condenação de um cristão pós o desencarne de Jesus, que foi Estevão. É um livro, quem não leu, leia, que é um livro imperdível, que narra com muita fidelidade os fatos do cristianismo primitivo. Aliás, os 5 livros de Emmanuel, né? Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Libertação. São 5 livros imperdíveis, com histórias extraordinárias. Muito bem, então, na verdade, Saulo de Tarso, que depois que, na verdade, encontrou Jesus nas portas de Damasco, em pleno meio-dia, e a luminosidade do mestre foi tão extraordinária que o cavalo dele se assustou e ele caiu e ficou cego. Está lá no livro, essa informação dita por todas as religiões, né? Depois converteu-se, mudou o seu nome de Saulo para Paulo, né? E passou de ser do grande perseguidor de cristãos, porque ele ia em busca de Ananias, em Damasco, ia com a carta para matar ele e os seguidores de Ananias do seu cristianismo, e converteu-se ao cristianismo. E Jesus tinha a compreensão da grandeza daquele espírito, que na verdade ele achava que era o certo combater os cristãos, mas tinha no seu coração a bondade. Quando se converteu, foi o grande apóstolo da gentilidade, foi aquele que mais divulgou o cristianismo nas áreas onde menos provável, onde as dificuldades eram maiores, porque divulgar o cristianismo nascente, a Boa Nova em Jerusalém era fácil, porque tinha-se a ideia da vinda do Messias. O difícil era entre os gentios, que eram pessoas politeístas, lá sim. E ele enfrentou inicialmente o próprio tribunal da raça, a família que o abandonou, foi apedrejado, enfim, sofreu todas as consequências, mas foi o grande divulgador da doutrina nascente. E, na verdade, conta-se no livro Paulo Estevão uma coisa extraordinária. Não obstante Estevão ter sido julgado e executado pelo crivo de Paulo, mas passou a ser o guia espiritual, imediatamente à morte dele. Passou a ser a criatura que fazia intercessão entre ele e Jesus. As famosas encíclicas, as famosas cartas de Paulo, que eram encaminhadas onde ele passava das igrejas nascentes, que ele ia criando sob orientação, que não tinha mais a capacidade por andar a pé as grandes distâncias. As encíclicas de Paulo, as epístolas de Paulo, eram feitas sob inspiração de Jesus, mas através de Estevão, que foi seu guia espiritual por 35 anos, seguiu seus passos até o fim de seu apostolado.
um gesto extraordinário de perdão magnânimo, da grandeza do amor. Só o amor permite essas possibilidades magnânimas, né? Então são esses exemplos belíssimos que nos trazem esperança de que as criaturas um dia vão acordar, que o ressentimento, o ódio, o sentimento de vingança só traz infortúnio às criaturas. E só o perdão liberta as criaturas. Só o perdão cura as chagas da alma, voltando a dizer que a chaga do corpo nada mais são que as consequências da chaga da alma. Tanto isto é verdade que tem uma peculiaridade muito interessante a respeito de Chico. Quando Chico começou o seu trabalho em Pedro Leopoldo, nos narra os estados, essa história está no livro As Vidas de Chico Xavier. Quem não leu de Souto Maior, lê, é bem interessante. Ele diz o seguinte, que na verdade, naquela época, tinha um irmão, que eu agora esqueço o nome de Chico, que começou com ele na época, no primeiro centro, e ajudava muito ele, etc. Mas repentinamente esse irmão adoeceu e morreu. Foi um baque para Chico, um grande baque para Chico. Só depois de que a espiritualidade explicar que chegou a hora dele, etc., Chico veio entender. Mas esse irmão de Chico tinha um cachorro. Tinha um cachorro que ele gostava muito. E quando, na verdade, o irmão de Chico morreu, deixou esse cachorro. E Chico passou a cuidar desse cachorro com um carinho imenso, que era uma recordação muito próxima do irmão dele e tal. Só que esse cachorro adoeceu. E Chico trabalhava muito. Ele era funcionário da Fazenda Modelo, passava o dia inteiro trabalhando na Fazenda Modelo, à noite. Recebia aquele multidão de criaturas, que ele era medianeiro entre dois planos, trazendo consolações, a paz, atrás da psicografia. Mas não sei quantas horas fazendo receita homeopática, vai doutor Bezerra de Menezes, para quem não podia pagar, enfim. Ia dormir muito poucas horas, dormia 3, 4 horas da manhã, poucas horas. Mas antes de dormir, ela cuidava do cachorro. Ia sempre cuidar do cachorro antes, com o maior carinho do mundo. E a irmã de Chico, vendo aquele sofrimento dele e do cachorro, resolveu que ia acabar com essa situação, mandou matar o cachorro. Olha a história. Chico ficou triste demais. Triste, ficou magoado com a irmã que mandou matar o cachorro. Porque eles as recordações muito grandes do irmão e tal. E Emmanuel, como sempre, né? Disciplinador, Chico, olha, esse seu sentimento não está lhe fazendo bem, inclusive está dificultando as psicografias, o trabalho de psicografia está sendo dificultado por esse sentimento que está de tristeza que tem em seu coração, esse sentimento. Você vai fazer o seguinte, você vai procurar saber o que ela quer muito, e vai dar de presente a ela. Mas como é a história? Ela matou o cachorro que queria, vou dar o presente. Exatamente isso que você vai fazer. E ele procurou saber o que ela gostava muito, e ela tinha um desejo muito grande naquela época de comprar uma máquina de escrever. Naquela época, máquina de descosturar, naquela época era uma dificuldade. O pobre do Chico fez um sacrifício imenso, com 200 prestações, enfim, comprou a máquina, o maior sacrifício do mundo, e deu a máquina à irmã. A irmã, quando recebeu esse presente, que ela não esperava, foi uma alegria imensa. E a irmã nos disse que quando ela recebeu esse presente, ficou tão feliz que encaminhou ao coração de Chico uma luminosidade tão extraordinária que libertou desse sentimento que o angustiava. Foi a libertação para isso. Só vê que, na verdade, como na verdade os sentimentos infelizes são capazes de adoecer a alma. Esse é um exemplo prático. Chico, toda a elevação espiritual que ele tinha, mas essa mágoa, de alguma forma, estava trazendo prejuízo a ele. Inclusive a psicografia da qual ele tinha um compromisso imenso diante da espiritualidade, com Emmanuel de mandar, e como mandou mais de 400 extraordinárias obras, né? Então, na verdade, esse sentimento grandioso do perdão, os benefícios que traz são incomensuráveis. Muito maior para quem perdoa, porque, na verdade, se liberta dessas questões. Mas, na verdade, às vezes, o dia a dia da gente, com tantos os problemas, às vezes a gente vai criando dificuldades quando desgastamos os relacionamentos, porque a gente, às vezes, não se apercebe das nossas dificuldades. Em Agenda Cristã, André Luiz nos traz uma informação que é muito interessante. Ele diz o seguinte, que às vezes a gente guarda os melhores sorrisos, guarda os melhores afetos, os melhores abraços para nossas visitas. Quando chega as visitas, a gente recebe, acolhe, dá cheiro, dá abraço, né? Guarda o maior carinho. E esquece também de reservar esses momentos especiais para o de casa. É fato. A gente guarda sempre o melhor porque vem de fora. Eles que, na verdade, se a gente tem essa compreensão de guardar também essas boas ações para com os que estão ao nosso derredor, a gente iria tornar os laços muito mais fraternos, muito mais fortes, fortalecer os laços. Ele diz mais, às vezes a gente estraga os relacionamentos porque a gente começa a pegar no pé das pessoas que amam, que estão ao nosso redor, por causa de, às vezes, de bobagem. A gente é tão exigente com coisas pequenas, às vezes a gente exige, a gente xinga ou chateia, ou se chateia porque a companheira ou companheiro aperta a cor do creme dental de uma forma
com besteiras, e às vezes, na verdade, a gente cria essas dificuldades. E aí, na verdade, Haroldo Dutra Dino diz uma coisa que eu acho extraordinária, é o seguinte, que quem aprendeu a cuidar, descobriu o segredo da vida. Eu acho que ele está certíssimo. Porque ele diz o seguinte, se você aprendeu a cuidar das pessoas, se a gente aprende a cuidar das pessoas, a gente vai identificar quando estão com dificuldades, e vai chegar próximo, vai tentar ajudar, e vai... Eu acho que ele está certíssimo, porque afinal de contas, Jesus de Nazaré dizia uma coisa extraordinária. Diz que o Filho do Homem não veio a esse planeta para ser servido, mas para servir. Portanto, quem aprendeu a cuidar, descobriu o segredo da vida, é dentro dessa máxima de Jesus, que eu acho absolutamente extraordinária. Porque a gente entenda, a gente precisa compreender que este mundo a gente veio para ser útil. Quem passa pela vida e não descobriu a beleza do servir, a beleza de que na verdade a gente tem a capacidade de minorar as dores dos outros, a sensibilidade de compreender as tristezas dos outros e oferecer o ouvido para ouvir seus lastimos, que não ofereceu o colo para o filho chorar, ou um amigo ou uma pessoa querida chorar, não entendeu a importância da vida. A beleza da vida está aí, é dar utilidade à nossa vida. O sentimento de utilidade é que cresce as nossas vidas. Muitas das pessoas que trabalham a vida inteira, se aposentam e vai para no outro dia para a pracinha, passa o dia todo jogando baralho, etc. Morre bem ligeirinho, porque perdeu o sentimento de utilidade. Ao passo de colocar sua experiência de vida e fosse trabalhar para quem precisaria, de certo, está dando sua contribuição imensa no sentido do seu processo de auto-iluminação, de auto-transformação. Porque Jesus nos dizia que o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Então, o sentimento de utilidade é muito interessante. No livro Francisco de Assis, perguntaram a ele, Frei Leão, salvo engano, perguntou a ele, mas de uma coisa mexe, é cego, velhinho. Quem não leu o livro, leia Francisco de Assis, que é um livro extraordinário. De uma coisa mexe, ele estava cuidando do jardim, já cego, mas cuidando das florzinhas dele e tal. Se a morte chegasse agora, você queria estar onde? Ele disse, exatamente aqui, cuidando das minhas plantinhas, cuidando das minhas florzinhas. Ou seja, a vida é isso. A gente vê a vida para servir, para cuidar. Portanto, o sentimento da vida está aí. E o perdão se encaixa como uma luva nesse processo todo. Porque se entendermos a compreensão de que o perdão faz mais bem a gente que os outros, e é um grande serviço que a gente presta à harmonia e à paz entre as pessoas, os sentimentos contrários a isso, Jesus já dizia, né? O orgulho e... são exatamente os contrários à humildade e à caridade. São esses sentimentos grandiosos que enternecem as criaturas, que aos olhos de Deus nos tornam criaturas diferentes. É o sentimento de utilidade ao qual falava Jesus. Do servir. Só quem tem humildade e faz a caridade, que é um gesto, uma expressão da alma, é uma manifestação de bondade do Espírito, está dando-se, está entendendo a importância da vida. As pessoas estão dando preocupação com ter, quando na verdade o ser é muito mais importante. Você significou o que para as pessoas? Você passou pela vida e fez o quê? Tem no livro, acho que é Vida de Além, se não me engano, de Chico Xavier, ele recebia na década de 50, eu já sei sim. Na década de 50 ele recebia na sala mediúnica uma série de espíritos que vinham trazer suas contribuições, suas informações. E certa noite, se não me engano, 62 ou 52, ele recebeu um espírito denominado AC. E aí, na verdade, muito obrigado, querido. AC, porque na verdade ele não tinha, para não expor o espírito que efetivamente foi, não colocou o nome, colocou as iniciais. E ele fez questão de dar o depoimento que eu achei maravilhoso. Mesmo quando passando na TV, sei. Quem não viu isso aí, vamos ver e vamos lembrar do que eu vou dizer aqui agora. A AC diz que era, na verdade, um corretor de imóveis no Rio de Janeiro. Quem já viu essa história na TVC aí? Já viram essa mensagem? A AC diz que era um corretor de imóveis próspero no Rio de Janeiro na década de 50 ou 60. E ele disse que era espírita ao modo de muitos outros. E a casa espírita. Via as palestras, batia palma, mas nunca leu nenhuma obra espírita. Por causa de caridade, ele achava muito trabalhoso. Fazer evangelho no lar, que era uma perda. Ele achava isso uma dificuldade muito grande. Nunca se interessou por isso, não. Mas a casa espírita ia lá, toda semana tinha palestra, tal. Lá ia encontrar muitas pessoas, ele era corretor de imóvel, oferecia uma casa, um terreno, fazia negócio, e tá tudo muito bem. Ele tinha uma bronquite, e sempre alguém chamava para um trabalho de caridade, era justificativa, era o dodói que ele dizia, que ia alegar, não vou ter um bronquite, não vou fazer negócio, achar tudo enfadonho, né? Quando foi um dia, ele saiu da casa espírita e tinha uma companheira, uma senhora de certa idade, mais dois companheiros. Ele encontrou na Praça da Bandeira, na saída do centro.
e o chamou para ir fazer um atendimento de urgência, uma pobre moribunda que estava para morrer na favela do Esqueleto. Tentou se desvencilhar de todo jeito, mas foi coagido fraternalmente aí, que ele não teve como se desvencilhar. Não tinha mais como justificar. Estava lá, foi. Contrário, não tinha a menor vontade, mas foi constrangidamente. Quando chegou lá na favela do Esqueleto, segundo ele, era uma choupana de lata, caindo nos pedaços. Dentro uma senhora, Maria de Lourdes da Conceição, eu lembro o nome da mulher, que estava, ela na verdade, ela estava cometida de tuberculose, estava na fase final, deitada no chão, e as criaturas tomavam conta, era uma senhora idosa e duas crianças, segundo ele, esqueléticas, estado de pobreza absoluta. E ele, sim, aí quando foi chegando, a senhora recebe um telefonema do marido que a pessoa voltar às pressas. Enfim, ele ficou só, as pessoas voltaram, ele ficou só, constrangido, não queria fazer mais a situação, era tão lastimável que ele não teve como recuar. E Dona Amélia Conceição, gemendo num canto, o rosto suarento, ele colocou nos braços, e ela deu uma gofada de sangue e ali mesmo desencarnou nos braços dele. Ele perguntou o nome dela, ela disse que era Maria Amélia Conceição. Ele ficou tão desesperado que botou a mão no bolso e tirou uma quantia de dinheiro suficiente e entregou para a senhora fazer o sepultamento da mulher e se mandou. Antes de chegar em casa, passou por um hotel, tomou um banho, com medo de ser contaminado. No dia foi um médico para saber se tem perigo de contágio, etc. Enfim. Bom, mas a coisa continuou, né? E, muito bem, passou, essa senhora faleceu e tal. Com 52 anos esse camarada desencarnou. E aí a surpresa foi gigantesca para ele, porque ele desencarnou e a única... Porque na vida nada de educação moral ele tem dado para os filhos, apenas preocupação com o material e etc. Tudo em casa era questão do ter, dos bens, era muito bem, tem uma condição econômica muito boa, etc, etc. Esse que desencarnou foi uma situação lastimável, porque às vezes à noite ia tentar se aproximar do espírito das filhas, as filhas só pensavam na divisão da herança. Nele não pensava, porque não deixou nada que ele lembrasse além do dinheiro. Nada. Não deixou para elas grandes exemplos de moralidade, de fraternidade, nada. Só pensava na divisão da herança, só e nada mais. Às vezes tentou se aproximar da mulher, que tinha uma vida muito ligada à materialidade, e ela nos gritos mentais, mandava ele aos infernos, palavra dele. Não tem a menor possibilidade. E ficou uma situação lastimável, porque em casa eles eram uma espécie de cão sem dono. Ele não conseguiu sequer se desvencilhar do lar, muito apegado aos bens materiais, não foi para nenhum local, ficou ali e ficou. Ia na casa espírita onde ele ia se frequentava, mas lá os espíritos são muito ocupados. Não tem tempo a perder com quem não tem nada a dar. Ou seja, os espíritos que não tinha nada a apresentar, né? E ele ficava para lá, para cá, para lá, para cá. Isso um dia estava tão sedento de paz que resolveu se recolher no alto da Tijuca para chorar. E chorou muito. Chorou muito. Chorou muito, abriu seu coração e pediu, eu só lembrei de André Luiz, os 8 anos de umbral. Só quando ele abriu o coração e pediu a Deus clemência e perdão, foi que possibilitou ver Clarence, que fazia tantos anos que tentava socorrê-lo, mas sequer ele percebia a assistência que a mãe de André Luiz pediu ao ministro Clarence para ir resgatá-lo. E ele, de tanto chorar, um espírito se condoeu com ele, dele e resgatou, levou para o centro, para a casa espírita onde ele frequentava tanto. Segundo ele, era altas horas da noite. É importante ter essa compreensão. Na casa espírita só está aqui a clientela material. O trabalho espiritual é muito além e muito maior do que este aqui. Notadamente, a noite inteira funciona, porque André Luiz nos coloca que cada casa espírita, como na verdade as casas fazem evangelho lá, os espíritos que ficam ao derredor, como com esse AC, que não se desencarnam, a espiritualidade traz para ouvir o trabalho dos mentores à noite, é feito todo um trabalho, etc, etc. Segundo ele, naquela noite, um espírito de alta envergadura espiritual estava lá, um espírito acolhendo aquela multidão de criaturas sofredoras. E disse que quando esse espírito chegou, ele passou 2 horas esperando, e na vez dele o espírito disse, mas uma coisa, o que é que você tem a dizer em sua defesa? Porque ele pedia oportunidade de renovação, de trabalho, disse, mas o que é que você tem a seu favor para advogar a causa que você quer, para o seu pedido? Ele disse que buscou para frente, para trás da vida dele um ato, um gesto, encontrou. O único gesto que ele lembrou foi o Rafael do Esqueleto, mas tentou a todo custo tirar essa ideia, porque segundo aquele espírito não precisava perguntar nada, porque pela elevação que ele tinha, não precisava perguntar, ele sabia de tudo. Mas certamente ele está perguntando na frente de todos, porque o exemplo de um servia para todos que estavam ali. Mas ele disse que o socorro Maria da Conceição ele queria tirar, porque não foi caridade nenhuma, ele foi forçado, ele foi na marra. Mas a única coisa que veio na mente foi aquilo. Aí ele disse,
quando o Espírito perguntou o que é que ele tinha a apresentar, disse, mas eu defendi minha família e defendi minha saúde, disse, mas os animais também procedem assim. Isso não é mérito nenhum. Os animais também procedem assim, defender a família, defender a sua saúde. Isso não é mérito, isso não é mérito. Enfim, isso não serve. O que é que você tem a mais? Quando ele estava lembrando disso, quem adentra a Assembleia? Maria Amélia da Conceição. E foi a advogada dele nessa história. Abraçou-o e ele chorou compulsivamente. E a Maria Amélia da Conceição disse que ele teria oferecido a ela com um gesto, com carinho, com amor, um sepultamento digno, fraterno, e etc, 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 etc. Diz que as lágrimas caíam em borbotões diante da emoção desse único gesto, que não foi caridade, mas todo ato de bem que se faça conta. Todo ato de bem que se faça na contabilidade celestial tem sua importância. O único gesto, dizia ele, o único gesto que foi feito contra a vontade foi o suficiente para ser socorrido e estar trabalhando como está trabalhando hoje, no processo de auto-refazimento e de socorro aos desvalidos como ele. Pois o único gesto de caridade, então ele termina a narrativa dizendo o seguinte: espírita, sou espírita, fora da caridade não há salvação. Que Deus ilumine a todos. Eu faço questão de contar esse meu fato para que inspire a muitos que me escutam da importância da caridade. Portanto, meus irmãos, o perdão é um gesto de caridade para com os outros e para com nós próprios. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. E aí, quem quer fazer pergunta a Antônio sobre tudo que ele disse, hein, gente? Tudo que ele falou. Ninguém? Hein, Jorge? Não? Então a gente agradece mais uma vez ao Antônio, assim, do fundo do coração, Antônio, e eleva o nosso pensamento a Jesus. Adriana? A gente lembra que amanhã tem estudo mediúnico, viu? Não deixe de vir, tá? A gente eleva o nosso pensamento a Jesus. Convida os médiuns da casa para se posicionar para o passe coletivo. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, mentalizar a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos e até aqueles que interpretam ser os nossos inimigos. Vamos entregar a Jesus amorosamente, pedir por todos eles. Pedir a Jesus que tudo que ouvimos hoje a respeito do perdão, do amor, possa realmente ficar na nossa mente e no nosso coração. E que possamos ter coragem de pôr em prática esse perdão, para que a gente possa realmente ficar curado pelo amor. Vamos interceder também a Jesus, pelos nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook, que também se preparem para o final do nosso trabalho. Vamos mentalizar as nossas casas, entrem pela porta da frente, convide Jesus de Nazaré e Maria de Nazaré para entrar com vocês, entregue suas necessidades e com muita fé no nosso coração, com a certeza de que estamos todos recebendo a ajuda que merecemos, vamos mentalmente dizer: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita
aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé, a razão, a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa, pura e divina imagem. Mestre, amigo, irmão maior, derrama sobre todos que aqui vieram, encarnados e desencarnados, as tuas bênçãos de misericórdia. Permite, Jesus, que os desencarnados que aqui se encontram, que vieram conosco ou por aqui passaram e quiseram entrar, mas que ainda estão sofrendo por estar apegados à matéria, seja pelo teu amor e pela mão da tua mãe, a nossa mãe, Maria de Nazaré, conduzido aos colégios doutrinários. Que aqueles desencarnados, Jesus, que aqui se encontram, mas que sofrem ainda com suas dores, seja pelo teu amor e pela mão de Maria de Nazaré, conduzido aos hospitais espirituais. Jesus, o nosso profundo agradecimento a Ti pela noite de hoje, pela palestra de hoje. Muito obrigado, Jesus, que possamos retornar aos nossos lares com muita paz, com muita luz e com muito amor, e refletir sobre tudo o que ouvimos a respeito do perdão. Obrigada, Jesus. Boa noite a todos, muita paz. Lembramos que amanhã temos estudo mediúnico.